nossa compreensão coletiva não é apenas uma soma das, vá lá, pedras coloridas que correspondem a cada uma das nossas mentes, como um caleidoscópio. E não é só a soma dos nossos diálogos e do nosso entendimento. Existe um atrator. Existe um elemento, um agente, uma potência, um ímã para o intelecto da humanidade, que é aquilo que nós chamamos Cristo. Compreender Cristo como o ponto de fuga de todo o processo de pensamento e todo o processo histórico, o ponto para onde convergem todas as coisas pensadas, é um problema da nossa era. É um problema do nosso ciclo temporal. Nós temos imensas descrições de Cristo em muitos ângulos. Desde o Cristo histórico ao filósofo, ao Cristo como uma manifestação de bondade, ao Cristo como a inevitabilidade da renovação do processo judaico, Cristo como o rei descendente da linhagem de David, tudo isso. No entanto, quando se usa a palavra Cristo e se utilizares ainda o termo histórico Jesus, tu tens a sensação que estás a entrar em contentores e não a sair deles. Tens a sensação que entraste num campo próprio, Cristo, e se disseres Jesus Cristo ainda entraste mais, e se disseres só Jesus ainda entraste mais. Tens uma sensação de compressão que é relativamente incompatível com a liberdade deste novo ser que está em construção no universo, perdão, que está em construção na Terra, que está a nascer na Terra. Então, um dos problemas do nosso tempo é compreender, quer dizer, fazer luz, gerar luz, em torno do que foi durante 2000 anos Cristo. Para nós. Não em si, Cristo em si, mas para nós, do que foi para nós. Compreender de tal forma que esta percepção de um homem universal, que é ao mesmo tempo plenamente humano e plenamente divino, possa inequivocamente levar-nos muito para além, mas muito para além da pobreza em que esse assunto tem estado fechado. E nós vamos hoje tentar ensaiar um pouco isso. É um ensaio. Quando tu pões à beira da falésia a sério, isto é, quando tu vais até aos limites do teu tempo,
O que tens atrás das costas é a história da medicina, a história do matrimónio, a história da arquitetura, a história das sociedades, a história da economia, a história do valor, como se dá valor, como se deixou de dar valor, a que é que se dá valor, a história da tecnologia. Até já temos a história da ciência e temos a história das artes. No fundo, atrás de nós temos a história. O registro de, da nossa estadia e o registro das leituras que fizemos. A tabela periódica dos elementos é uma leitura. A botânica é uma leitura. A fisiologia é uma boa leitura. As artes são são leituras. É como se o universo fosse um livro escrito numa linguagem totalmente enigmática e nós estamos a decifrá-la criando linguagens dentro de nós que se ajustam mais ou menos à realidade. Nesse sentido, o homem, olha bem, é um cartógrafo. Está constantemente a fazer mapas e a sobrepô-los e a ajustá-los melhor e a sobrepô-los e a afiná-los. Demorou muito tempo para fazermos um mapa do mundo. Só o mapa do mundo. Demorou muito tempo para fazermos o mapa do corpo. O mapa da fisiologia. Demorou muito tempo para fazermos o mapa dos elementos. Do hidrogênio ao xenon. Demorou menos tempo, é muito recente, o mapa da psique. O que nós estamos a fazer são mapas. E quando tu vais até aos limites do conhecido, quando estás ali naquela falésia, o que tu tens à frente é o desconhecido. É aquilo para o qual nós ainda não temos linguagem, mas que sabemos que está lá. E quando tu estás à beira da falésia, estas coisas não têm nada de doméstico, nem de burguês, nem de pequenino, nem de adaptável, não servem para nada. Não dá para usar no dia a dia o que eu estou a dizer. É outro plano. Quando tu estás ali à beira da falésia, o problema continua a ser o mesmo. O desafio continua a ser o mesmo. Se nós formos honestos, apesar de todas estas eras, e apesar de todos estes centros para cada era tem o seu centro de gravidade tecnológico, tem o seu centro de gravidade conceptual, linguístico e filosófico, tem o seu centro de gravidade em termos de um certo entendimento da vida e do universo. Nós só há 20 anos que estamos a afastar-nos da visão de que o universo é um relógio, uma máquina do Newton. Só há poucos anos começámos a afastar-nos da noção de que o universo provavelmente é um organismo cibernético autorregulado. Tudo. Agora estamos a entrar na visão de que o universo é quântico, tem um horizonte quântico e vai ficar para trás também. Portanto, apesar de todas as eras terem o seu centro tecnológico, filosófico e tudo mais, eu sempre achei que havia algo em comum entre um aborígene australiano à meia-noite, completamente nu, vestido só com lama vermelha no corpo, com uma fogueira, e um astronauta a flutuar em órbita a 360 km de altitude, com aquele fato de bebê e aquele capacete. Eu sempre senti isto é o mesmo, eles são o mesmo. É como se existisse um abraço constante entre o aborígene e o astronauta.
um abraço constante entre aqueles seres que conseguem organizar a sobrevivência o suficiente para ter tempo para outras coisas. E, portanto, aqueles seres que têm o mandato de romper com a membrana da história, da linguagem, do entendimento e das eras. Então, o que é que está à nossa frente? As definições que nós temos do mistério são muito antigas e não contêm a palavra todas, nem todas contêm a palavra Cristo ou Sofia. As definições do mistério sempre apontam para o inefável, sempre apontam para o infinito, sempre apontam para a luz da luz, sempre apontam para um estado de compreensão que contém todas as coisas e assim sucessivamente. Toda a ideia, toda a ideia de que o mistério se comunica a nós, não somos só nós que o procuramos. E mistério é um termo um bocadinho feminino e obscuro. Não é obscuro por ser feminino, nem é feminino por ser obscuro, mas difícil de definir por palavras. É elusivo. Mas toda a ideia de mistério escapa à forma. Escapa à... É intangível. Tu não podes ir almoçar com o mistério. Não podes atravessar a rua com ele, não podes dançar com ele. Mas ciclicamente, a gênese das grandes religiões dizem respeito a um processo inverso ao nosso. Nós avançamos fazendo mapas. É o conhecimento humano. Mas o mistério reage a nós. Ele vem ao nosso encontro. E isso que se tem chamado religiões reveladas. E o que é incrível é que as religiões reveladas não são, como as pessoas possam pensar, exatamente um livro. Um livro é um instrumento. Estranhamente, as religiões reveladas têm em si, no seu centro, uma singularidade. Porque o livro é uma coletânea, tem uma linguagem, pode estar em copta, em grego, em sumério arcaico, podem ser os cânticos de Mitra, e todas essas coisas do passado. Mas tem uma coisa no centro, o mistério tornou-se uma pessoa. Ora, isto é um território extremamente perigoso. O mistério, o ponto de fuga, para onde vamos, veio de lá falar connosco, em vez de vir como pássaro, ou como mais mistério, ou como um sino, ou como um gongo que liberta o homem, ou como incenso, ou como uma fórmula mágica, ou como uma charada metafísica, em vez de vir lá como uma simbolização ou como uma metáfora, em vez de vir de lá como um jogo de xadrez para nós resolvermos, quer dizer, em vez de vir de lá simplesmente como mistério outra vez, veio de lá ciclicamente como uma pessoa. E enquanto nós não cairmos na catástrofe que isto significa, no sentido catártico da palavra catástrofe, enquanto nós não
não cairmos na delícia apocalíptica deste facto, vemos o mistério como um deserto sem fim, infinito, no qual o indivíduo se perde e se dissolve. Mas é incontornável que no centro dos grandes pilares em torno dos quais a alma coletiva gira, quer dizer, as religiões reveladas, está uma pessoa. Esta ideia de que o mistério em Mitra, em Zoroastro, em Krishna, em Elias, até um certo ponto, em Adão, em Maomé, que o mistério ganha uma forma humana, é alucinante. Se nós conseguíssemos entrar nisto a sério, eu acho que as pessoas passavam a dispensar qualquer tipo de droga. Porque isto é mesmo a droga, isto é alucinante. Estavam os seres humanos a ir para lá, para o mistério infinito. Veio o mistério infinito para cá como ser humano. É uma pessoa infinita. É uma pessoa Deus. É um Deus pessoa. Todos aqueles problemas que depois a Idade Média passou eras a discutir a cristologia, se Cristo era 75% Deus, 25% homem, se era físico ou não físico, se era uma entidade que foi gerada por um processo sexual normal ou se foi se Gabriel plasmou uma matriz paradisíaca no ventre de Maria que deu origem à cristologia. Mas, ciclicamente, nós temos sido avisados, temos sido... É como se, sabes... Ciclicamente, o mistério bate à porta. Sabes, bate levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é certamente. E o mistério não bate assim. Ou seja, ele está lá e bate à porta e vem como um indivíduo, vem como uma pessoa. E o grande centralizador do equilíbrio entre o passado profundo deste planeta e e a sua síntese muito à frente é Cristo como descida, manifestação, corporificação de tudo aquilo para o qual nós não temos linguagem e para o qual tendemos, porque se somos humanos em criação, somos criados humanos, somos divinos em potencial. Nós não somos humanos em potencial, somos divinos em potencial. E isto é uma coisa que devia entrar nos nossos pulmões. Sabes? Tu quando poderes respirar isto do horizonte da história, do horizonte do conhecido, da falésia, do lado de lá vem uma pessoa divina. Neste momento, uma pessoa não se ocuparia das regiões da mente que têm mesmo que reagir a isto. Porque essa é a função delas e é bom que reajam. Elas estão lá a fazer o seu trabalho cético. Isso é ótimo. Nem daquelas outras religiões que são mercurianas e, portanto, são analíticas e podem pôr estas coisas em subcategorias. Nós não nos ocuparíamos neste momento. Há um tempo para tudo. Não nos ocuparíamos deste momento do facto de que
há uma ampla margem de ilusão à volta destes assuntos. Não, eu não estou interessado em análise, nem em ceticismo, nem em ilusão. Eu estou a falar da coisa real. Hum, isto é lindo. Isto é a própria beleza. A história, quer dizer, o conjunto de hábitos e o conjunto de memórias e o nosso percurso coletivo, não é randómica, não é uma rede nervosa, caótica que se espalha monstruosamente à volta das coisas e que usa o tempo para se ir desdobrando. Não, a história tem um esqueleto, a história tem uma estrutura. Ela é teleologicamente ordenada. Isto é das coisas menos marxistas que se podem dizer. A história tem uma estrutura, ela tem fome. A história é uma entidade, quer dizer, é o destilar de todo o nosso comportamento. E nós não repetimos a história porque temos memória, porque aprendemos. Que é o argumento que está por trás de não deitar abaixo Auschwitz. É porque é a nossa. Está ali como um aviso. Então a história tem. Ela tem uma estrutura pelo simples facto de que o homem ah, não gosta de se repetir. Só este pequenino detalhe te ajuda a perceber que há qualquer coisa de Fórmula 1 na história, há qualquer coisa de dinâmico na história. O homem não gosta de redundância. Vocês olhem para. Nós não gostamos de redundância. A humanidade também não. E ela tem uma coluna vertebral, ela tem uma sequência. A vértebra 2 não é vértebra 3, a 3 não é 4, a 4 não é 5. Nós estamos a acrescentar experiência, comportamento, hábitos e superação da experiência do comportamento e dos hábitos ao longo de um edifício invisível. E à medida que nós vamos vivendo e o tempo vai passando, aquele esqueleto começa a ganhar peso, começa a ganhar realidade na nossa consciência. Depois tu tens arcaísmos e tens gangrenas e tens zonas onde a vida não passa e a história não quer passar e as coisas estão paradas. Nós temos culturas hoje que são realmente obscuras e que parece que não respiram o alento universal. Nós temos lugares onde a vida parece morte. Quer dizer, há sítios obscuros na Terra, mas em média nós estamos a revestir um edifício que não se via e que já existia organizado com a nossa vida, com as nações, com a nossa tecnologia, com o nosso comportamento, com a nossa literatura, com as nossas artes, com as nossas invenções sociais, com as nossas... E estamos a fazer o quê? O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer uma pessoa. Um ser. Um... Uma entidade que é a alma coletiva liberta, por oposição à psique arcaica prisioneira. Nós estamos a dar à luz um imenso ser. Não admira que doa. Não admira que haja um nervosismo. Não admira que haja ansiedade. Não admira que haja ir e vir. Que haja tentativa e erro. E que haja perplexidade e que haja desistência. E de vez em quando a humanidade pede uma epidural porque dói um bocado. Mas nós coletivamente somos o órgão executivo do planeta. Executivo.
para dar à luz um ser, uma imensa alma coletiva liberta. Cada um de nós está gerando uma consciência e uma competência sua. E cada um de nós está fazendo um processo de individuação que não é instantaneamente transmissível. É indiretamente transmissível. Não é instantaneamente, não é porque o indivíduo dorme ao lado do outro que está iluminado que ele fica iluminado também. Não é instantaneamente transmissível. Nós estamos a fazer o nosso processo. Estamos a cozinhar a nossa libertação. Estamos a trabalhar a nossa liberdade no plano psicológico, cognitivo, comportamental, e depois com isso vamos começando a ganhando asas, que são as asas da libertação, em que o indivíduo escapa a certas realidades básicas universais e adquire predominância sobre essas realidades universais. Já não se trata de um fakir ou de um yogi no sentido menor da palavra yoga, mas no sentido superior da palavra yoga e religião, que é a libertação em relação a realidades básicas universais. Nós estamos a fazer isso individualmente. Só que isso não se perde como um sinal de rádio sideral para todas as direções até se escutar. Isso é acumulado na nosfera. É acumulado no ventre azul da Mãe Divina. Nós sabemos que a Mãe Divina tem um ventre negro, tem um ventre vermelho, tem um ventre verde. Gaia, é fácil perceber o lado verde da Mãe Divina. Gaia, toda esta biosfera, tem um ventre vermelho, que é Kundalini planetário, ninguém para quieto, e tem um ventre negro, que é a própria concreção da matéria, está ligada à gravidade linear. Então a Mãe é boa nestas três coisas: matéria, Kundalini, vida biológica. Negra, vermelha, verde. Mas há mais Mãe. Há a Mãe azul e há a Mãe branca e há a Mãe cristal. Agora, se uma pessoa não tem cuidado, começa a falar tipo seminário da nova era. Mas há esta Mãe. E o que é a Mãe azul? O que é esta Sofia Urânia? Todo o trabalho do homem para se libertar do passado, sem o ofender, mas para realmente construir-se acima do passado, liberta uma radiação. Radiação UR. Oração não é exatamente uma locução mântrica, ritualizada e fixa com Deus, coisa que vocês conhecem, nem sequer tem de ser uma locução, um diálogo livre, espontâneo, bem disposto com Deus. Sabem, como aquelas vendedoras de castanhas. Quando estás a comprar castanhas e começas a falar da vida, e elas estão a embrulhar as castanhas nas folhas das páginas amarelas. E dizem, o Deus é tocado lá porque eu por mim é assim, falo com ele assim e nós entendemos muito bem. Eu não me dou bem é com a mordomia dele, mas com o Senhor eu dou-me bem. Quer dizer, não se dá bem com o clero, mas dá-se bem com Deus e nós somos grandes amigos e eu às vezes apanho-me a falar... Isso é oração, claro, mas não... Oração é simplesmente viver. Só aceitar o trabalho do mundo com o mínimo de coordenação entre as várias lentes que compõem os vários estratos psicológicos que nós somos compostos. Isto é oração. Seja, mais do que não retroceder, mais do que não parar, mais do que não deprimir, mais do que não degradar. Simplesmente enfrentar a tempestade que é a história, os elementos, o passado, a entropia cósmica, os hábitos ancestrais, as nações. Só enfrentar isto e não dizer assim, não, isto não é para mim. Só o indivíduo dizer... Eu vou tentar. Já é uma oração. Cada dia, quando te levantas de manhã e dizes eu vou tentar, é uma oração. A partir do princípio que tu vais tentar
sem utilizar os outros como objetos, sem despersonalizar os outros, não? É uma oração. Portanto, viver é orar. E este ato de viver consciente e viver para a consumação das grandes variáveis dentro da Trindade, das grandes variáveis dentro do divino, porque o divino é invariável. Onde ele é invariável? É estável. É absoluto. Mas como vocês já devem ter reparado, existem funções da deidade que estão a tentar fazer algo, que estão a criar qualquer coisa. A expressão bíblica é para a glória do Senhor, como se o Senhor precisasse de glória. Não, o nível absoluto não precisa de glória, mas há níveis criativos que estão a colher da grande máquina do universo um vinho. E esse vinho é a nossa vida. Claro que há depois uns deuses bêbados ao lado que estão sempre a desviar o vinho das emoções humanas para a sua própria embriaguez. Quer dizer, há os arcontes e toda essa história. Mas, retificando, viver é libertar um vinho, é libertar Ur. E essa radiação Ur acumula-se na noosfera, no campo vibratório em torno da Terra, que contém a mente da Mãe Divina. E que contém todo o conhecimento que ainda virá, portanto, todo o conhecimento passado, presente e futuro. Boa notícia. E a libertação a nossa vida tem um significado poderosíssimo. Ela liberta uma radiação que está a ser aglomerada, acrescentada ao impulso para o nascimento da humanidade livre. E a humanidade livre não é uma alma, perdão, não é um discurso, não é uma ideologia, não é o gênio de um líder, não é o trabalho de uma nação. A humanidade livre é uma pessoa. Uma pessoa imensa, não infinita, mas planetária. E é um ser pulsante. Ou seja, nós temos coletivos por baixo que são coletivos que recebemos. Temos influências psíquicas grupais. As pessoas da Nazaré são diferentes das pessoas do Algarve, mais ou menos. Mas os africanos são realmente diferentes dos suecos, mas não só genético ou racicamente, são diferentes em muitas outras coisas. Nós temos hábitos coletivos e forças que recebemos de baixo e que são como que tapetes coletivos sobre os quais nós nos movimentamos. A língua também é coletiva e assim, nós recebemos coisas vindas de baixo, depois recebemos coisas coletivas do meio. Mas existem atratores que atuam sobre milhões de indivíduos simultaneamente acima. E aquilo a tradição católica chama Todos os Santos e a comunhão de todos os santos. Há um dia, inclusive, o dia de Todos os Santos, e que a tradição teosófica chama hierarquia. A mesma coisa, todos os santos e hierarquia é a mesma ideia, dita de uma maneira diferente. Esta realidade é um ser, é um organismo vivo, é uma pulsação. E quanto mais energia humana vai colhendo, mais fácil é para as gerações seguintes e para as pessoas ao teu lado se libertarem. É como se tu enviasses a tua energia de libertação para o alto, ela é acumulada na noosfera e depois chove como um chamado magnético para a libertação sobre todas as outras pessoas. Indistintamente. Claro que alguns têm como receber, outros não. Mas chove. O teu trabalho está sempre a orvalhar com um batismo sobre toda a humanidade. Sobe
Nós gostaríamos de transmiti-lo assim, não é? Mas essa é a via exotérica. É quando tu dizes, ei, ser livre, que é uma coisa super abstrata e vaga. O que não é abstrato e vago é o quão tu és livre. Isso não é abstrato nem vago. É quando tu dizes é um bocado abstrato, mas o que tu és não é abstrato. E isso sobe por esses canais acumula-se na noosfera, eu gostaria até de pensar que vai mais longe, acumula-se na noosfera e depois chove sobre toda a humanidade, sobre, sabes, tu fazes um pequeno ato ali na Birmânia, ninguém viu. Ah, aquele menino de 13 anos de idade vestido de... Vestido não, o monge budista que pelas 4 da manhã ou 5 da manhã ainda o sol mal nasceu, vai sozinho, sem que ninguém veja, depositar umas pétalas que ele colecionou no dia anterior aos pés de uma estátua de Buda, lá num arrozal, no Vietnã. É secreto, é dele, é íntimo. Mas aquilo liberta uma vibração que é a energia psíquica de alta qualidade com a qual a mãe do mundo está a construir a liberdade da humanidade. Uma entidade coletiva que um belo dia tem mais força que a história e transforma-se numa espécie de nave planetária, um corpus, uma communitas e um corpus capaz de pegar as pessoas pela planta dos pés e as levar para um nível de libertação real. Nós estamos a criar momentum. Estamos a aumentar o calor dessa entidade. Simultaneamente, a noção de que o mistério se vem até nós de uma forma humana é algo que atravessa todas as grandes culturas. A tua avó acreditou nisto, o teu bisavô acreditou nisto. Nós não estamos a falar de nada revolucionário. É só alucinante, mas não é revolucionário porque há 2000 anos que o Ocidente pensa desta maneira. E há 6000 anos que a China pensa desta maneira. Há 5000 anos que a Suméria pensa desta maneira. Nós temos visto que a estabilização de um universo local, que é um dos frutos de uma grande árvore, é aquela maçã, não estou a falar das outras, a estabilização de um universo local, por oposição à desestabilização ou à permanência num estado primário de organização de energia, digamos, hidrogênio, nós temos visto que a estabilização de um universo local implica a ação conjunta de dois deuses, de dois diferenciados, de dois gerados, não criados, de dois consubstanciais ao Pai, de dois luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Isto é o credo romano. Esses dois são personalidades infinitas. O livro Durântia chama Miguel a um desses agentes e espírito criativo, ou consorte, a outro desses agentes. E sabe-se que à medida que Miguel faz o que tem a fazer, que a sua consorte vai passando de um nível pré-pessoal para um nível pessoal. O que é que isto quer dizer? Apesar de serem ambos pessoas infinitas, no início a pessoa infinita de Miguel está revelada desde o início. Mas a pessoa infinita de Sofia, ou do espírito criativo consorte, está oculta desde o início.
É muito importante compreender isto. Ela está velada. Suspeito que o pessoal do Crescente Fértil e do mundo árabe não leve isto demasiado a sério. Ela tem um véu. Ela está velada. Desde o início, ela está velada. O véu na mulher, todo o tipo de véu, desde as 7 saias da mulher da Nazaré até à burca, tudo, vocês o que quiserem, tem um lado negativo, obscuro, primário, sei lá, medieval e que asfixia a voz e a liberdade de movimento e uma série de outras coisas. Tem esse lado que está mais que estudado pelos antropólogos e que está a ser denunciado pela France Press e pelos jornalistas de esquerda. Ótimo. Porque os direitos são os cobardes. Então, pronto. Isso está a acontecer. Agora há o outro lado do véu sobre a mulher que não é para nós reinventarmos aqui, porque nós estamos a tentar sair do século XX para o século XXI. Portanto, não trata-se de compreender tão bem que a coisa se desfaz à tua frente. Sabes, quando tu compreendes muito bem uma coisa, ela tende a desaparecer. O outro lado do véu é essa. Portanto, telescópio é para ver ao longe, microscópio é para ver para dentro. Essa tradução microscópica dentro de um povo ou de uma história desta ideia muito profunda e muito pouco aprofundada. É profunda e é pouco aprofundada. Miguel, ou um Deus criador, está plenamente pessoal, tem a sua natureza pessoa, plenamente expressa desde o princípio. É como se a Trindade dissesse assim: a ti, que és um dos meus filhos criadores, eu, perante todo o cosmos, e os teus iguais, e os outros ainda, e as cortes celestes, vê bem, é tão difícil falar estas coisas sem ficar um bocadinho pretencioso. Perante tudo isso, eu consento o dom de seres plenamente pessoa revelada. Mas a ti, consorte, Sofia, Mãe Divina, não é a mãe do mundo no planeta Terra, Mãe Divina, eu concedo já vamos ver quais, estes poderes e estas naturezas, mas a tua personalidade fica velada, secreta, não revelada, nem para os deuses, nem para ela mesma. A própria mulher precisa do rei para se tornar rainha no mundo arquetípico de Jung. Assim como o rei precisa da esposa para se tornar esposo. O esposo não é natural ao homem, ele torna-se. E a rainha não é natural à mulher, ela torna-se. Esposo, esposa, rei, rainha. São coisas diferentes. Mas sim, não quero mesmo entrar em psicologia aqui. Então, o que tu ou então, sim, mas é uma psicologia. Este vem plenamente pessoa. É um príncipe. Ainda não tem um poder final sobre o seu universo. Irá criá-lo. E ela emerge dessa luz imensa que é o infinito como uma potência divina feminina, mas cuja pessoa está secreta. O que faz com que automaticamente se atraiam. Porque ela é guardiã da potência. E ele já contém o poder de ser pessoa. Isto quer dizer o quê? Que ela é automática e é um conjunto de energias, não tem pessoa. Tem, só que é potencial. Sabes o que é pessoa potencial? Quando tu vês um bebezinho e tu sabes que, em princípio, é uma pessoa, não é uma mancha de energia. É uma pessoa, mas é potencial. Vai demorar anos até a pessoa se revelar. Não sei se me faço entender. Enquanto que o bebezinho Cristo ou o bebezinho Miguel, logo à nascença já é uma pessoa completa. Coisas estranhas. E o que acontece é que para a organização de uma grande massa de hidrogênio, de nitrogênio, carbono, oxigênio, para a grande massa, para a organização do universo, são necessários dois agentes. Um organiza o que nós podemos chamar o anel
cosmos, ou o anel ordem. E esse é o trabalho de Miguel. É o trabalho do intelecto universal. Das profundezas às alturas. E a outra organiza o anel caos. Estes são os dois abraços das duas divindades a uma grande quantidade de substância universal, a um quadrante. Quando dois deuses se abatem sobre um quadrante, tu podes dizer que Miguel foi crucificado e Sofia afundou-se nos mistérios obscuros da matéria. Claro que ela não se afunda completamente. Eles mantêm partes de si lá em cima, a olhar de fora. É uma meditação invertida. Como é que são as nossas meditações? Subir e desidentificar-nos com os nossos corpos. A meditação dos deuses é descer e identificar-se com o potencial do universo. Quer dizer, eles têm mais a ver com Picasso e com os escultores, e nós temos mais a ver com pássaros. E então tu tens este anel cosmos de Sofia, criando o perímetro que conterá o ritmo, os ciclos, a cadência, como é que é de explicar isto? A marcha, o bolero de Ravel, que tem muito a ver com isto, que pega nas coisas num ponto. Já viste como é que é o bolero de Ravel? Ele vai se desenvolvendo gradualmente, ritmicamente, na direção de um clímax. O nosso universo parece que os clímax não são assim. É uma coisa, uma espiral gradual. Então, tu tens esse anel de Sofia que depois vocês veem microscopicamente em tudo. Desde a dança do ventre até quantas danças femininas são acerca de andar em torno, acerca de rodopiar. E acerca não de rodopiar no mesmo ponto, a mulher não rodopia no mesmo ponto, mas rodopiar ao longo de um anel. As cirandas, os carrosséis, as rodas, as danças de roda, as deambulações da Virgem Maria em torno da aldeia. Essas são formas microscópicas de relembrar algo que as nossas monas e os nossos espíritos sabem, porque estavam lá desde o princípio. A energia de Miguel, o fator Miguel, centra-se no ponto de aplicação, digamos, da força espiritual de um sistema. E é por isso que nós chamamos a Miguel o intelecto universal. Porque e o que é intelecto? É a parte mais baixa do espírito. Não é mente, é espírito. Como Miguel contém a saída do seu mundo superior. Porque estas frases vêm todas no Evangelho. Não faço nada que não tenha visto o Pai fazer, ou seja, eu recebi os arquétipos. O que eu faço como o Pai faz. Se eu me glorificasse a mim, a minha glorificação de nada valeria, mas é o meu Pai que me glorifica. Não vim por mim, mas pelo meu Pai. Eu não tenho palavra, guardo a palavra do meu Pai. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isto são afirmações típicas do intelecto universal. Típicas significa, com respeito infinito, que ao mesmo tempo que isto estava a ser dito pelo nosso Cristo cósmico deste quadrante, noutros quadrantes de outros pontos do universo bem distantes, outros Cristos cósmicos estavam a dizer algo semelhante, eventualmente com uma poética diferente, porque estes indivíduos cósmicos infinitos são altamente criativos, não se brinca com isto. Como é que eu ia te explicar? O Grand Canyon é um ponto de encontro entre Sofia e Miguel. Tu chegas ali e percebes, espera, isto é enorme, isto é imenso. E é de uma beleza imensa.
O pôr do sol no Grand Canyon, aquilo parece que foi feito para paralisar uma pessoa. Isto está a ser dito por um indivíduo que nunca pôs lá os pés, ainda é mais grave. Então tu tens ali uma massa geográfica que diz duas coisas. Eu sou a matéria que brilha e eu sou a beleza revelada. A beleza é arquétipo, é Miguel. Mas a sua possibilidade de ser expressa, isto é, a glória da beleza transforma-se em esplendor da beleza, a glória vertical da beleza transforma-se em esplendor horizontal da beleza no Grand Canyon. Portanto, missa não é tanto ou apenas uma mesa com um pano de linho, um sacerdote e vinho e pão. Missa é quando tu vês os dois, quando tu olhas e dizes, aqui estão os dois, à minha frente. No outro dia nós usámos um Nautilus para olhar para estas coisas, no contexto da astrologia. Este anel caos é o mundo de Sofia, por isso nós chamamos-lhe a mente cósmica. Então, se tu fizeres um único som que tenha o arquétipo de uma ideia divina, por exemplo, I, em vez de estamos a falar de intelecto, e não variar, tu estás a alinhar com o Cristo cósmico, com Miguel. Cristo cósmico, por sua vez, é Cristo transcendente, não é só cósmico. Aquela coisa entre o Vaticano e Teilhard de Chardin, se Cristo era transcendente ou se era cósmico, esquece, é as duas coisas. Então tu fazes I. Vamos experimentar. Bem, tu aqui estás a lidar com um som sem variação. Mentira. Se tivéssemos uma gravação disto, tu vias as variações. Mas estás a lidar com um som que pretende não ter variação. É uma intenção. Estas constantes são quase as vogais A, E, I, O, U, que são as únicas que nós podemos realmente vocalizar. Por isso é que se chamam vogais. Como é que tu vais cantar um R? Ou um S? É sibilino, não vem daqui. Não vem da garganta. Não vem das cordas vocais. É ar só. Quando tu estás no I, tu estás a lidar com um arquétipo. Agora, se tu começas a fazer variações, como por exemplo... Estás a entrar no mundo de Sofia. A mente cósmica. O que tu tens é este fuso, que é o eixo universal, que a tradição católica chama a testemunha, que a tradição joanina chama o verbo, que a tradição gnóstica chama a palavra, que a tradição grega chama o logos. Tu tens este fuso como uma lança. Lembram-se de Miguel e da lança? Miguel não é só espada. Tens este eixo que vem até onde tem que vir. Não gostaria de estar no caminho desse eixo. Mas é completamente ao longo de todas as dimensões. É o eixo crístico eterno para o nosso quadrante. E desse eixo, que funciona como o anel cosmos, porque estás sempre chamando as pessoas para si, complementar a Sofia, ou eixo criativo, que já não é a manifestação do espírito ou do intelecto universal, mas é a manifestação da... É a mesma manifestação, é o desdobramento do potencial do eixo em muitos planos. Não haveria orquídeas e malmequeres e rosas sem arquétipos, sem número, sem que um Deus esteja ao mesmo tempo fixo na matéria
e completamente, quer dizer, dando-se à substância e ao crescimento de todas as coisas e completamente ligado num objetivo superior, num objetivo que nos transcende. Quer dizer, que esteja ao mesmo tempo tornando-se imanente através de todas as coisas e permanecendo contemplando a sua origem e a sua casa. Como é que ele dizia? Eu vou para a casa do Pai, sentado à direita do Pai. Se não houver este fuso, este eixo crístico universal, o significado das coisas, que é o sangue da árvore da vida, que é tanto uma substância de fogo como aquilo que dá origem ao melhor do pensamento humano, não percorre desde as alturas até aos infernos. Não há sangue. E o significado do cosmos é o sangue. Dei aquela ideia: quem beber do meu sangue não mais terá sede. E este eixo, perdão, o anel cosmos, ou o anel intelecto, o anel de Miguel, faz circular o sangue entre o sangue do universo. Isto que eu estou a dizer só não é uma aberração completa, espera-se, porque ainda há aqui um bocadinho de sangue. Então, estás a tentar trazer significados do infinito e do futuro para dentro do presente. Estás a tentar fecundar o presente. É isso que nós estamos aqui, mais ou menos, a tentar fazer dentro dos limites das nossas ferramentas. Então, esse anel vertical é o trabalho de Miguel. Ele tem outros trabalhos, porque há 45 graus também, que tem a ver com Quiron e tem a ver com outras funções. Mas o anel vertical mesmo, aquilo que dá sentido às coisas e à vida, aquilo que faz convergir três lentes: o caminho para a personalidade, a verdade para a alma e a vida para o espírito. E que é o espírito? Porque o homem disse isso claramente. Ele disse: eu sou o caminho, personalidade, a verdade, causal, alma, e a vida, mónada. E o que faz convergir essas três lentes de forma que tu possas ver o que está lá no fundo, gradualmente, é Cristo. Fratais desse anel, fratais desse eixo, porque quando eu digo um anel, vocês podem ver uma escada que sobe e desce ao mesmo tempo. Sabes? Uma escada em duplo movimento. Fratais desse anel manifestaram-se como Mitra, Zoroastro, Alquisti, Alcadir, Elias, São João Batista, manifestaram-se como Krishna, Buda. Quando yours truly diz que é cristão, isso é uma coisa que eu assumi publicamente há 2 anos, nunca tinha feito isso, ao fim de 15 anos. Quando eu digo que sou cristão, o que eu estou a dizer é que reconheço na manifestação de Cristo no Novo Testamento a mais direta manifestação de Miguel, ou a mais direta manifestação do intelecto universal, a mais plena. Se calhar porque é só cronologicamente a última. Mas não é a última, Maomé veio depois, por exemplo, e a minha relação já é um pouco diferente. Isso é só a minha percepção. Repare, tentem ver, o trabalho de um indivíduo nesta posição não é o de tornar os outros cristãos, senão voltamos às cruzadas. É dar testemunho. Depois cada pessoa faz o que quiser com o testemunho. É uma especiaria. É só uma especiaria, mas no fundo quem vai cozinhar és tu. E este
anel vertical, este eixo que sobe e desce e traz o significado dos valores supremos e da beleza, do bem e da verdade, para dentro de regiões tão remotas como a Via Láctea e o planeta Terra e a Amadora. É o trabalho da energia crística. Nós estamos completamente impregnados do trabalho do intelecto universal, que já se apresentou como Mitra, Zoroastro, Krishna. E quando chega a Cristo, a linguagem está preparada. Por isso é que nós dissemos que uma era tem um problema de entendimento. É quase como se ele se apresentasse tal como era no princípio, no meio e no fim. E não através daquele processo cíclico que está associado aos avatares e às rondas e ao processo hindu e oriental como um todo. Mas é como se ele dissesse: vieram antes de mim alguns e virão outros depois de mim, mas eu sou o princípio, o meio e o fim. A linguagem daquele ser é um pouco terminal. Enquanto que o anel de Sofia, o anel criador, expansor, liberta os arquétipos na direção do seu máximo potencial. Sofia tem a função de expandir, multiplicar, criar diversidade, cor, som, calor, movimento, as espécies, a biodiversidade, a liberdade de cada coisa e a completude de cada coisa. Ela é a mente universal. O que significa que toda a criação que nós vemos é mente. É a mente da mãe. Que uma pessoa feita de células, fisicamente, e que tem um sistema nervoso, e tem aquele tipo de cérebro, e tem aqueles olhos, tem o canal óptico, nervo óptico, e tem a zona do córtex visual, e que uma pessoa que é feita disso, assim, olhe para uma planta e a sinta como algo sólido e não mental, porque a mente dela é uma coisa, a planta é outra, isso tem a ver com a natureza humana ainda, aqui e agora. Mas tanto a tua mente como as espécies são mente. Tudo isso é mente. Para a Mãe Divina, a nossa mente, ao qual ela empresta certas qualidades, que são divinas, mas vêm da Mãe, como a lógica, é uma coisa da Mãe Divina. A razão é uma coisa da Mãe Divina. A crítica, a capacidade de análise é uma coisa da Mãe Divina. A coragem mental, a curiosidade, a inquirição, a honestidade mental, a lealdade, tudo isso que são qualidades que a mente deve conter, são-nos dadas pela Mãe Divina. Inclusive, a cura da mente é a cura, isto é, o equilíbrio da mente, é algo que a Mãe está constantemente a repor em nós. E ao mesmo tempo que a Mãe trabalha a mente de todos os seres humanos, outras funções da Mãe geram espécies e geram mundos. Geram este mundo. Mas tudo para ela, do ponto de vista da Mãe, tudo é mente. Hoje isto é um processo perigoso, porque um dos grandes problemas da New Age dos anos 80 na Califórnia foi dizer às pessoas que elas podiam se colocar já, imediatamente, do ponto de vista dos deuses. Então tu pegas uma pessoa que acabou de sair de uma universidade e diz assim: não, esquece tudo. Tudo é um, tudo é mente, tudo é amor. E isto significa pedir a um ser humano que se coloque de repente, com muito pouca preparação, a olhar para as coisas do ângulo dos deuses. E nós estamos a aprender a combinar, parece-me, o ângulo dos deuses com o ângulo dos seres humanos. De forma a criarmos uma sociedade. A responsabilidade social, a menos que o indivíduo queira, digamos, escapar daqui, mas a responsabilidade social é uma combinação entre eu ser capaz, ou ser chamado, ou responder a ver assim, tudo pela mente divina, tudo pelo ângulo dos deuses. É como se estivesse no Miradouro da Graça, olhar cá para baixo para Lisboa, sabes,
com aquela luz ao fim do dia, tudo cor de laranja, e tu disseres assim: Mãe Divina, a mim não me enganas tu. Estás aqui escondida nos gatos e na luz e nas árvores. Até que há um momento, e isso já aconteceu com algumas pessoas, claro, em que rompe. Simplesmente ela diz: Pronto, estou aqui. Pá! E tu vês, tu sentes a mãe. Já não sentes mais Lisboa ou a Graça ou os gatos. Tu sentes a mãe, sentes o esplendor alaranjado. Se calhar o sol também está a ajudar. Sentes o esplendor alaranjado da mãe sobre todas as coisas. E ao mesmo tempo consegues conter essa revelação, essa epifania. Tens aquela coisa de operador social dizer: Ok, agora eu vou combinar isto com a minha responsabilidade social. Eu vou combinar isto com o facto de estar integrado numa sociedade evolutiva e histórica. Este equilíbrio agrada muito à hierarquia. Então vocês têm este anel que está constantemente a trazer o sangue de Cristo, e depois têm o anel que contém o corpo de Cristo. O sangue, como nós temos visto em alguns encontros, relaciona-se com o conhecimento, a gnose e os significados. E o corpo de Cristo é o mundo de Sofia, e tem a ver com o que é a hóstia e o passar da entropia para a nega-entropia, de passar da morte para a vida. Portanto, o que é este? Quem comer deste pão viverá para sempre. Porque reparem, estas coisas estão em toda a parte. As nossas avós viveram isto, os nossos pais, os nossos tios, os nossos bisavós. O símbolo estava à frente deles. A metáfora estava à frente deles. Isto foi praticado em vários contextos. Católico, ortodoxo, protestante não. Católico, ortodoxo, entre outros. Nós estamos a falar de algo que não vem de fora. Está dentro de nós, está nas nossas células. Mesmo que o indivíduo não ponha os pés numa celebração ocidental, ele traz este problema dentro dele. A menos que ele queira não compreender a sua época. Ou seja, não superar o problema de entendimento do nosso tempo. Mesmo que ele diga assim: eu vou viver aqui e não estou nada interessado em compreender o meu tempo. Vou só viver. Mas se tu estás interessado em compreender o teu tempo, deixa as coisas da terra para a terra. Deixa as coisas do mundo, deixa o teu processo psicoafetivo ali fora. Isso é um assunto para sextas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras. Deixa lá isso. Porque isso resolve-se. Tudo tem lugar. Tudo tem lugar. E Deus escandaliza-se muito pouco. Deixa isso ali ao lado. Porque o indivíduo não pode resolver tudo de uma vez. Então aquilo está ali ao lado. O quê? Não sei. Vocês escolham. Mas está ali ao lado. E agora estamos a falar disto. O corpo de Cristo, que é no fundo o corpo de Sofia, é essa capacidade que os deuses têm de se doarem como significado supremo, que simplesmente transmuta a alma para um nível superior e leva a alma, definitivamente. É para isso que serve o vinho. O vinho no sentido em que nós estamos a usar o termo, ou que Cristo usou o termo. E o corpo, sabes, esta partilha de si corresponde ao nível de Sofia em que a matéria, a biologia, a morte, o ADN não mais estão submetidos às 5 ou 6 leis universais, sendo que algumas delas têm a ver com a perca de energia através do atrito e do calor. Ou seja, os corpos deste universo batem uns nos outros. Ao baterem uns nos outros, degradam-se. Ao friccionarem-se, degradam-se e oxidam-se. Ao friccionarem-se, degradando-se e oxidando-se, perdem energia. Ao perderem energia, perdem coesão magnética e isso está ligado à velhice. Mas aquela hóstia, não esta de que nós estamos a falar. Se aquela for esta, ótimo. Mas eu estou a falar desta, não daquela, a da igreja ou das igrejas. Mas se a da igreja e das igrejas for esta, então é. Porque aqui não há limites. É preciso compreender uma coisa. O intelecto universal e Sofia não foram criados para a Bíblia. A Bíblia é que foi criada para eles.
Eles são maiores do que o livro. Não se pode encaixar deuses num livro. E pretender que tudo o que foi dito vai ser retirado do livro e tem que ser feito a partir de uma análise do livro e de uma interpretação do livro e de uma hermenêutica em torno do livro, é ficar à espera que os deuses só falem contigo através do livro, mas os deuses falam contigo antes, durante, depois, ao lado, em cima e em baixo em relação ao livro. Ou seja, o livro, a natureza, por exemplo, era a primeira Bíblia. Antes de haver Bíblia, toda a gente tinha que fazer a mesma coisa que se faz com a Bíblia com a natureza. Não havia mais nada para ler. Os índios tiveram que ler Cristo e Sofia olhando para a natureza. E fizeram-no bastante bem. Portanto, quando se fala dos deuses criadores, Cristo e Sofia, ele como o intelecto universal e ela como a mente distributiva, que depois de distribuir e de multiplicar traz tudo de novo para si, essa é a função Maria. A função Sofia contém as duas. Madalena, que consiste em expandir ao máximo o potencial de um universo, ou Isis, e Maria, trazer de novo para o centro. Por isso é que vocês têm o mistério mariano anunciando Cristo e Cristo anunciando o Pai. Não sei se me faço entender. Isto hoje está muito cristão. Não é sempre assim. Ok, então tu tens Maria. Quando é Madalena e Isis, tu tens o movimento do erótico universal. Tu tens que levar o universo a exprimir-se. Os deuses procuram que o universo seja. E que todos os potenciais guardados em Cristo se exprimam. Ele é o contentor dos potenciais. Ele é a arca das sementes. Parece uma boa ideia. E tu tens, então, toda esta maré de vida. Desde o plâncton às mangas nas árvores, às crianças a brincar nos parques, tudo que é vivo é uma combinação de Cristo com Sofia. Porque Cristo é o poder, mas Sofia é que revela esse poder. Reparem, tu podes ter um poema lindíssimo, escrito, e podes ter a mais bela voz do mundo. Se não tens atmosfera, os outros não ouvem. Porque o som propaga-se na atmosfera. Cristo pode ter o mais belo poema da criação que nós possamos imaginar. Aliás, consta. O Cristo cósmico. E pode trazer em si, no seu coração, uma vontade de felicidade absoluta e tremenda, irredutível com todas as criaturas. Mas o seu poema esse exprimem se não houver atmosfera. A atmosfera de Cristo é Sofia. É ela que permite que a onda compacta se desdobre e se espraie e se manifeste de tantas formas maravilhosas como nós vemos hoje. E é ela que recombina. Vocês já viram a quantidade de música que se faz com apenas 7 notas tónicas e 5 sustenidos? Dizem-se tónicas, as brancas, tonais. E os sustenidos. São 12 notas. Quantidade de música que se faz. Qualidade de música que se faz. Secretamente estão todas contidas naquelas 12. Só que agora é preciso começar a fazer. Na tradição indiana fala-se de Purusha e Prakriti. A hóstia, o pão, tem a ver com o facto de que existem 3 grandes gravidades. Isto tem paredes meias com o livro Durântia e com o trabalho do Urtak, James Jacob Urtak, As Chaves de Enoch. Existem 3 grandes gravidades. Uma gravidade física, que está sempre ligada. Uma gravidade física, uma gravidade para a mente e para a consciência, e agora muito importante, uma gravidade espiritual. Então, todos os corpos físicos gravitam na direção da gravidade linear. A gravidade linear constela, catalisa, prende os corpos físicos. Por isso é que há
a sensação de físico e de massa. A gravidade física é um assunto do pai. Não é nem do filho, nem da filha, nem da mãe. É um assunto do pai. Que é delegado à mãe em cada planeta. Mais à frente nós vemos isso. Mas é um assunto do pai. A gravidade da mente é o que faz com que um grande poeta japonês reconheça um grande poeta inglês em épocas diferentes. Tu podes dizer, bom, mas a poesia é caos. Como tu sabes, podes pôr palavras num papel, whatever. Querem que eu faça um poema de vanguarda, assim de repente, daqueles que ninguém entende nada que está ali escrito. Mas o facto é que existe poesia moderna e clássica de indizível, de alta qualidade. Nós estamos num tempo em que as pessoas, nós já não temos muito tempo para ler poesia. Mas um grande poeta japonês ou inglês reconhece, ao ler, um poeta inglês ou japonês. Eles reconhecem-se mutuamente. Como é que é possível se são línguas diferentes, épocas diferentes, eras diferentes? Porque existe uma coesão da mente e uma coesão psíquica por trás da mente que reconhece a beleza e a qualidade em todas as coisas. Essa coesão mental é a gravidade da consciência, a gravidade da mente. E isso está entregue a Sofia ou ao espírito criativo, ao terceiro aspecto da divindade. E existe uma gravidade do espírito. Nós nascemos com uma mente e com uma consciência não modificada pelo espírito. Quer dizer, dependendo das vidas anteriores. E estamos a permitir, olha bem, sente, sem pressa, sente. Nós estamos a aprender a permitir que a nossa mente seja modificada pelo espírito. Na proporção em que a tua mente é modificada pelo espírito, o teu corpo é modificado pela mente. Eu vou repetir. Na proporção em que permites que a flor da mente, que a tua mente seja modificada pelo espírito, a mente ganha um poder que não tem, adquire-o, para modificar o corpo. A metamorfose da mente na direção do espírito é concomitante e simultânea com a metamorfose do corpo na direção da mente. Isto faz sentido? Portanto, existe esta correia de transmissão entre a gravidade linear, que é a gravidade física, aqui eu não utilizaria uma afirmação cósmica poderosa como se comeres deste pão viverás eternamente. É o contrário. Quanto mais desse pão tu comes, mais morres. Não? Há comidas que matam e as que não matam também matam. Portanto, não está feito. Isso é a gravidade linear e as leis da termodinâmica. É aquilo que Camões chamava a lei da morte. Acima tens a mente. E a mente é uma coisa estranhíssima. A mente e a consciência. Aceita metamorfoses. Aceita mutações. Tu não tens que morrer com a mente que tinhas. Tu não tens que morrer como nasceste. Não tens que morrer com a mesma frequência mental, com a mesma vibração mental, com a mesma vibração consciencial com que nasceste. A mente é como um pássaro, quer voar. Já o corpo logo se vê, mas a mente quer voar. Liberta. E o que é libertar a mente? A mente é o domínio de Sofia e tem esta extensão, assim como o corpo físico também é o domínio, não a gravidade física, mas o corpo físico é o domínio de Sofia e tem esta extensão. E como é que isto se imortaliza? Se eterniza? Independentemente de haver já partes de ti que estão prontas para se plasmar. Quando a mente aceita a metamorfose do espírito, ela adquire um poder que não tinha antes, que é poder sobre a matéria. Toda a mente tem poder sobre a matéria legal, porque também há uns poderes ilegais sobre a matéria, mas daí o transhumanismo. O problema do transhumanismo é que está a usar a mente para alterar o corpo, cientificamente, e fazer novas ligações de ADN em laboratórios e criar novos seres humanos em laboratórios sem que a mente se tenha aberto ao espírito. Sabes aqueles sinais de alarme?
nos submarinos. Vermelhos. É disso que estamos a falar. Agora, a mente, ao abrir-se ao espírito, é o meu trabalho. Eu não tenho outro trabalho na vida. Neste momento, o meu trabalho é, dia e noite, cair e levantar-me. Cair e levantar-me. Cair e levantar-me. É um bocado cansativo. É uma vida um bocado assim, básica, um bocado idiota. Mas é a minha vida. A minha vida é uma vida básica e idiota e repetitiva, porque é uma vida cair e levantar-me. Depois, olha, eu já não caí tão mal desta vez. E vais-te levantando um pouco melhor ali. E depois tens de estar atento porque não. E olha, já está outra vez. E cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Mas eu sei que o problema está na mente, está naquela coisa negra no centro da mente que tem medo de se abrir e de se entregar completamente ao espírito. Incondicionalmente, sem olhar para trás, mas sem o fazer, digamos, de uma forma idiota e fanática e digamos, em transe. Metamorfosear esta mente. E à medida que tu abres a mente, à medida que ela se abre, ela adquire vinda do Espírito um novo poder, que é o poder de transformar o corpo. Então, primeiro o vinho. Quem beber deste sangue não mais terá sede. E depois o pão. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aqui tu tens os dois deuses a dizerem-te que se tu os aceitares em ti, quer dizer, se tu vives uma metamorfose crística e uma metamorfose sófica, e isto em termos neurolinguísticos está um bocado errado, porque se eu dizer se viveres, se aceitares, eu obrigo a tua mente e a tua consciência e os teus neurônios a organizarem-se desta maneira. Pois eu tenho que viver e aceitar. Um dia vou viver, um dia vou aceitar. Não, tu já estás a viver. Já estás a aceitar. Já está a acontecer. Porque isto não tem que ser como um flash no centro da cabeça. É um processo. Parabéns. Fantástico. Como é que fizeste isso? Agora pensando bem, como é que vocês fizeram isso? São muitos séculos, sabes? São muitos séculos a andar e a vir e a voltar e dar a volta e perder-se e encontrar-se. E agora vocês já estão a fazer isso. Muito bom. Margarida, estavas a sorrir. Pois. Como é que estão os teus gatos? E não vai haver um novo gato? Gato, gato. Não. Nesta fase não. Tipo, ok. Então tu tens este processo de aceitar a natureza primeiro de Cristo, cujo sangue começa, quer dizer, o significado das coisas começa a limpar-te. O sangue de Cristo faz, não é o da cruz, deixem a cruz. O sangue de Cristo faz uma diálise, mesmo uma diálise entre o falso e o verdadeiro. Como nós não sabemos como distinguir o falso e o verdadeiro, o indivíduo tem que ir aprendendo a dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. A vontade do intelecto universal. E não a minha. Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Isso começa a fazer girar esse sangue de Cristo. Porque nós temos, como vocês sabem, assim como o Pai se doa aos universos através dos deuses, os deuses doam-se aos homens através do corpo crístico. De um campo dentro de ti, que é Cristo e Sofia. Esse campo é dinamizável. Existem um conjunto de textos, muito poucos,
e que são diferentes de pessoa para pessoa, que assim que tu pegas naquele texto, a energia crística põe-se em movimento. Mas é diferente de pessoa para pessoa. Por isso é que nós não estamos a passar aqui receitas. Existe um certo tipo de som. Daí nós hoje temos começado com um Duduk da Arménia, de Ivan Gasparian, aquela música. Existem certos tipos de som que imediatamente põem a energia crística em movimento. Existem certas posturas corporais que facilitam o movimento da energia crística e existem posturas corporais que dificultam o movimento da energia crística. A energia crística é só um termo New Age aquário para o facto psico-ígneo a que Jesus chamou o meu sangue. Então, de onde vem o vinho? O vinho vem do coração crístico, que está nesse 10º centro acima da tua cabeça. Não, 7º, 8º, 9º, 10º. Nesse 10º centro está cheio de vinho. E está cheio de pão. É uma arca de pão imortal e uma arca de vinho que sacia a sede de significado, sentido, que em última análise, em termos astrais, se traduz como ritmo, alegria, movimento. Lembram-se que nós desenhámos sempre uma estrela de David sobre os seres humanos? Essa estrela de David, independentemente das proporções, é um triângulo vinho, outro triângulo o pão. O banquete, a missa, está mesmo em cima da nossa cabeça. A missa, claro que à falta de missa as pessoas vão já buscar uma missa, porque há missas aí. Mas a missa, a mesma, aquela que corresponde à dignidade do homem hoje, esse homem que todos nós estamos a fazer, esse homem livre, que é a síntese de todos estes pequenos atos de liberdade que nós estamos a fazer e que está a acumular-se como um orvalho na noosfera para chover sobre a humanidade inteira na altura em que menos se esperar. Eu não estou a falar da segunda vinda de Cristo, estou a falar da chuva do ato de liberdade que reflui sobre a história. Esse homem é livre e tem uma dignidade própria, que é a dignidade não do século XXI. Se o século XXI não tem uma tremenda dignidade, eu salto já do barco fora. Sabes? Vou para férias. O indivíduo tem que ter esta coragem de dizer: olha o meu século, como é que ele é? E é horrível. Bom, mãos à obra. Porque é mesmo um século difícil, porque tem de fazer a síntese de todos os outros. Não é uma hibridação, é a síntese de todos os outros. E se é assim, se nós julgamos que vamos fazer a síntese sem Cristo e sem Sofia, no way. Agora vamos deixar de chamar Cristo e Sofia. Sem o intelecto e o espírito universal e a mente cósmica belíssima e perfeita e sublime, não vamos conseguir. Portanto, nós temos uma missa 26 centímetros acima da nossa cabeça, ou 32 centímetros acima da nossa cabeça. Gostam desta ideia? É uma ideia toda sofisticada. Nós temos uma missa acima da nossa cabeça e compete, porque temos um corpo de Sofia, não é a própria. Porque ela está em ti de uma forma fractal e depois está na Amazónia e está na velhinha lá ao fundo a dar de comer aos pombos e está no plâncton e está na nossa estrela, que é Hélio. Portanto, tudo isso é um monte de Sofia. Mas tu tens um fractal da deusa. Eu não estou aqui a falar da deusa negra, nem da deusa vermelha, nem da verde, nem da azul. Estou a falar da que reúne todas, que está fora. Esse 10º centro, que é o centro de transfiguração, o centro crístico e o raio crístico, contém o corpo de Sofia e o corpo de Cristo. Estão aqui em cima. O sangue e o pão. Agora, como é que eu abro esta coisa e esta coisa aqui? Como é que eu abro estes 3 pontos, a base da coluna, o coração e a pineal, para que a missa aconteça em mim? E deixe de ser um ritual externo lindíssimo para quem acha lindo e horroroso para quem acha horroroso, whatever. E deixe de ser aquela metáfora. A primeira metáfora foi a natureza. A segunda metáfora são os escritos sagrados. A terceira metáfora são os rituais. Mas aquele que vem do mistério para cá
e que vem não como ideia, mas como pessoa, não é uma metáfora, é uma pessoa. E uma pessoa transcende todas as técnicas de comunicação de Deus normais. Do símbolo, do número, da arquitetura, da geometria, da mensagem, da filosofia, do significado. Uma pessoa é amável. E é pessoa como tu, como eu. Espero que não seja completamente como eu. Mas uma pessoa, uma pessoa é amável. Tu podes relacionar-te com uma pessoa. O que significa que quando o universo se veste de pessoa para vir ao nosso encontro, como um Cristo ou como uma Sofia, é como se fosse Natal. Mas não no tempo, mas no espaço. Eu gosto da ideia de Natal no espaço. Em vez de ser no tempo, 25 de dezembro, onde é que é Natal? É ali, ao fundo, 2 km desce, está lá, é Natal. Gosto da geografização de Natal. Então, como é que. Repara, dar à luz. Temos esta missa, isto é, já temos o vinho sobre nós, porque os dois deuses vão mesmo tomar conta deste planeta. Porque este é o filho deles, é um dos filhos deles. E a mãe está zangada até dizer chega, como vocês imaginam, está tipo leoa. Só como Sofia é uma leoa muito sofisticada, porque contém Madalena, que é o movimento centrífugo, criativo. Maria, que é o movimento de chamamento para o alto, para Cristo. E ainda mais não sei quantas deusas. Sofia contém todas. Contém Maria e Madalena. Ela é uma leoa zangada, mas não, ela não está zangada, peço desculpa. Ela está furiosa. Mas como é uma leoa sofisticada, sabem, há sentimentos desconhecidos para os seres humanos. E a combinação de uma fúria sagrada com o amor divino no coração de uma mulher infinita é um bocado difícil de compreender. Mas olha para lá. A combinação de uma fúria sagrada, que é, chega, terminou. Terminou o processo de abuso deste planeta e dos seus filhos. Isso não diz respeito à humanidade, não é com a humanidade que ela está a falar. E terminou o processo de cegueira e de deserto. A combinação desta fúria, e ainda há coisas que eu não disse, não se pode dizer, não é para dizer já, mas com o amor sublime de uma mãe, ou o amor sublime de uma esposa, ou o amor sublime de uma mulher, ou de uma amante, porque é que é sempre a mãe que é o amor sublime? Uma canseira. O amor sublime do feminino é uma coisa desconhecida, é uma energia muito pouco conhecida. Mas Sofia está nesse ponto em relação à Terra. E como vocês imaginam, Sofia para a Terra é uma grande entidade feminina. A mãe do mundo. E basta ela alterar as geometrias e isto fica logo diferente. E portanto, estes dois deuses estão-se a preparar para tomar conta deste planeta. Cristo Miguel, através do que for, e Sofia, através do que for. Mas estão-se a preparar para tirar o planeta da gangrena em que ele se encontra e re-energizá-lo e ligá-lo de novo à árvore da vida, onde ele se transforma num ponto luminoso. E é assim que nós vamos perceber melhor a árvore de Natal.
Porque as gambiarras são os planetas já ascendidos, com uma estrela no norte. Então, para terminar, tu tens este corpo em cima de ti, que é sangue e pão. Isto é, que é conhecimento gnose e que é tecnologia de ascensão ao mais alto nível, que é a metamorfose do ADN, até que ele se torna capaz de conter as energias eternas do sistema, chamadas energias de sustentação do sistema. O mundo da metamorfose biológica, isto é, da tecnologia dos deuses, é o mundo de Sofia. O mundo dos altos significados e dos altos valores e dos arquétipos, sem o qual toda a tecnologia dos deuses é absurda, é o mundo de Miguel. E eles estão... Se algum casal que se dá bem, são estes dois. Eles estão perfeitamente concatenados. Quer dizer, quando um vibra de uma forma ou outra... O anel caos e o anel cosmos, ou o anel ordem e o anel criador, estes dois anéis... E claro que eles constantemente se comutam, mas eles estão perfeitamente sincronizados. E a nossa galáxia, várias galáxias estão dentro disso. E o nosso planeta vai receber um aperto ou um abraço divino extremamente forte. E o ponto de chegada dos deuses em nós não é os calcanhares, nem o céu da boca, nem o cotovelo, nem os órgãos genitais, nem as costas. O ponto de chegada dos deuses em nós é o corpo crístico que só fica aqui em cima. E a partir daí eles ganham ímpeto, ganham balanço, e tu começas a sentir que essas duas presenças dos dois deuses criadores estão a chamar-te. E querem entrar primeiro para uma metamorfose da mente e da consciência que produz uma metamorfose do corpo. E esse é que é o sentido da missa. É levantar o homem do chão para a eternidade, da mesma forma que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isto não é espiritualidade. Isto é a vida. Então nós vamos voltar a ouvir o do Duque da Arménia. E, e tentem... Não tentem nada. O que é que eu tenho a ver com isso? Agora, uma coisa que se pode fazer é tudo isto que foi posto no ar hoje está na música. Está neste instrumento arménio feito com pessegueiro, com uma com a flauta. O duduque é feito com madeira de pessegueiro.